Graça e paz a todos. Alguns aqui a gente já está há mais tempo aqui na gravação, aqui no programa. Alguns entraram agora. E o tema de hoje, eu já mandei para vocês aí no grupo, dentro do estudo da Igreja de Laodiceia, mais um subtema aí, a Igreja perdeu o Espírito Santo. É preciso a gente entender o que nós estamos estudando. Estudamos nas primeiras lições aí que a igreja perdeu a presença de Jesus, perdeu o noivo, porque ele está do lado de fora, batendo a porta. Aprendemos na semana passada que a igreja perdeu a palavra. Hoje o tema é que a igreja perdeu o Espírito Santo. É preciso a gente entender tudo isso, que não é que a igreja não tem Jesus, não tem a palavra e não tem o Espírito Santo. O que o Senhor está querendo passar para a gente, o que o Senhor está ensinando nessa carta, é que a sua igreja, essa igreja do fim, ela não tem mais o Senhor, a palavra e o Espírito Santo como guia, como o dono, como aquele que controla o centro. A igreja perdeu Cristo, a palavra, o Espírito Santo como centro, como aquele que dirige. A igreja hoje, ela tem a presença do Senhor? Tem a palavra e tem o Espírito Santo? Tem, mas como visita, não como morador. É diferente. A gente busca a Deus, busca o Senhor, a gente procura a comunhão com o Senhor, a gente lê a palavra, a gente procura comunhão com o Espírito. Mas o que Deus está querendo nos ensinar é que isso, o Senhor não pode ser e não deve ser alguém que nós buscamos na hora que nós necessitamos. Não. O Senhor quer que Ele seja o centro da nossa vida. Ele seja o dono da nossa vida. O Senhor quer estar dentro da igreja. Ele quer que a igreja sua seja a morada dele, como está lá em vários textos da Bíblia. O apóstolo dizendo que nós somos construídos para ser morada, templo, habitação de Deus. Deus quer estar 24 horas por dia com a gente. Então, o que a igreja perdeu é essa vivência com Deus, essa comunhão com Deus. Às vezes nos tornamos aí meros. O Senhor se torna mero convidado. É quando a gente precisa, quando a coisa aperta, que a gente clama, que a gente grita. E Deus está dizendo, eu estou batendo a porta porque eu quero estar com você todos os dias. Eu quero coordenar a sua vida, eu quero dirigir sua vida, eu quero dirigir seu modo de viver, eu quero dirigir sua família, sua vida espiritual, seus negócios, eu quero dirigir você totalmente. É isso que o Senhor quer. E essa igreja do fim é uma igreja que não permite mais o Senhor ser o dono, ser o centro. Queridos, eu estava ouvindo agora há pouco a pastora Raquel Novaes, vi um vídeo rapidinho dela, e ela falando que ela estava lendo um grande autor pentecostal aí, que fala de oração, e ela falando que ele já tinha lido vários livros sobre oração, e certa noite, já alta noite, cansado de tantos livros, tanta informação, tanto material, tanta coisa, ele estava cansado, e ele falou, não, eu vou parar com isso, não vou ser mais um para escrever sobre oração, não. É muita informação, já tem muita coisa sobre oração, eu vou parar com esse projeto. E quando ele falava isso, pensava isso, ele ouviu uma voz interior lá, o Senhor dizendo para ele, não para, meu filho, com esse projeto, mas faz uma coisa, volta para casa. Volta para casa, porque na casa do Pai você vai encontrar paz, você vai encontrar descanso,
você vai encontrar tudo o que você precisa. Você está aí fora, no mundão atribulado, cheio de problema, cheio de angústia, cheio de aflição, cheio de tudo quanto é coisa, um mundo conturbado, um mundo perturbado, e você está aflito, com um monte de coisa, um monte de informação, você buscou um monte de conhecimento. Volta para casa, o Senhor falou para ele, volta para casa. Volta para a minha presença. Sai lá do mundão e volta para a minha presença. Queridos, isso faz lembrar a história do filho pródigo, que todos nós conhecemos. O filho pródigo abandonou a casa do pai e falou, não, eu quero ir para o mundo, aí eu quero ver como é que é lá fora. Quero curtir o mundo lá fora. Está muito monótono aqui a casa do pai. E ele foi para o mundo. E quando estava numa pior, com a vida toda arruinada e destruída, ele caiu em si e falou, não dá para continuar aqui. Ele diz, eu descobri que o melhor lugar que tem é a casa do pai. E eu vou voltar para a casa do pai. Lá tem suprimento em abundância, lá tem alimento, lá tem paz, lá tem proteção, lá tem orientação, lá tem aconselhamento, lá tem tudo. Eu não vou ficar aqui nessa situação que eu estou. Às vezes, querido, a gente pensa que pródigo, filho pródigo, é só aquele que abandona a igreja, abandona o evangelho e vai para o mundo. Mas muitas vezes nós também estamos como pródigo. Abandonamos a casa do pai, a gente vem para Deus só quando a coisa aperta. Do contrário, a gente está aí correndo igual uns doidos, 24 horas por dia, igual o mundo, nessa correria maluca. Quando volta rapidinho, come um lanche rapidinho, já volta embora para embalar na correria. Vai para a igreja rapidinho, o culto tem que ser rápido, porque nós temos muita coisa para fazer. E nós temos muita coisa, e não dá tempo, não dá para ficar muito tempo na casa do Pai. Queridos, é isso que o Senhor está falando com a igreja de Laodiceia. Quando ele está dizendo que a igreja não tem mais ele, não tem mais a palavra, não tem o Espírito Santo, não é que a gente abandonou de vez, é que a gente perdeu o primeiro amor. Como está lá na primeira carta. Vocês perderam o primeiro amor. Queridos, vocês sabem que o primeiro amor, quando a gente aceitou a fé, não sei se vocês se lembram quando a gente aceitou a fé, que Deus, a igreja, os cultos, as coisas espirituais, a palavra era a coisa mais importante, a gente largava tudo. O culto podia virar à noite. Eu me lembro de vigílias há muitos anos atrás, de que a gente virava à noite. Eu me lembro na década de 80, a gente ia para a vigília na floresta, no mato, com os irmãos da Batista Renovada. Eles estavam começando no avivamento, eram tradicionais. Alguns tiveram experiência com Deus e o negócio deles era orar. E eu morava numa cidade, trabalhava no banco, morava numa cidade, a gente tinha uma mata perto da cidade, e eles iam para lá para a gente orar. A gente entrava lá, de um lado da estrada, era uma fazenda de café, do outro lado, o mato, e a gente entrava para lá, fizemos um lugar limpo lá, que cabia lá umas 50, 100 pessoas, e a gente entrava lá para orar, 10 horas da noite, a gente saía de lá 4, 5 da manhã. Queridos, isso agora na década de 80, mas eu comecei a minha caminhada na década de 60. Então, quando eu era criança também, eu me lembro de como era. O pessoal largava tudo para ir em culto nas casas. Na casa do meu pai, na casa dos outros irmãos, de carroça. Montava todo mundo numa carroça e andava distâncias para ir cultuar. Hoje nós temos todos os recursos, nós temos tudo fácil, e o primeiro amor, aquele amor onde Deus é tudo, é a coisa mais importante, as coisas de Deus, a palavra, a oração, enfim, as coisas de Deus nem sempre têm sido as coisas mais importantes, porque nós temos tão pouco tempo para as coisas de Deus. E quando a gente vai para a casa do Pai, ainda quer fazer um lanche rápido, porque tem que ir embora, porque tem que fazer mais coisa. Tem que ir para o mundão. E o que o Senhor está falando para nós, queridos, nessa ministração da Igreja de Laodiceia, volta para o primeiro amor.
O primeiro amor é Cristo em primeiro lugar. Ele é o centro, Ele é o dono, é Ele que comanda. Ele é o centro de nossa vida, o centro de nossa família, o centro dos nossos negócios. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro de tudo. A palavra dele é a luz para o caminho, é a lâmpada para os pés, é a coisa mais importante. O Espírito Santo é também a coisa mais importante, é o Deus Espírito Santo que nos guia, que nos consola, que nos conforta, que nos ensina. Enfim, é o que a gente vai ver agora. O que é que o Espírito Santo, ele quer fazer em nós. Queridos, quem está dizendo que a igreja perdeu o Espírito Santo, perdeu a visão espiritual, é o próprio Jesus, na carta de Laodiceia, capítulo 3, 17 e 18. Vocês dizem, ou a igreja de Laodiceia diz, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então ele está dizendo que é uma igreja cega. Cega porque perdeu a visão. O cego perdeu a visão, não está enxergando. O Senhor diz que a igreja de Laodiceia é uma igreja cega, perdeu a visão espiritual. Mas como assim? Como que perdemos a visão? Se nos convertemos pelo Espírito Santo, fomos levados para Deus pelo Espírito Santo, cremos no Espírito Santo, buscamos os dons, ministramos na unção dos dons, cremos no batismo no Espírito. E como assim? Como que a igreja perdeu a visão espiritual? Como que a igreja perdeu o Espírito Santo? Bem, quem está dizendo que é uma igreja sem visão espiritual cega, e ele aconselha comprar colírio para poder voltar a enxergar, quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo que essa igreja perdeu a visão espiritual. Então, queridos, o Senhor diz que perdemos a visão espiritual. Por quê? Porque, primeiro tópico que eu coloquei aí para vocês, em Gálatas 5, 22, fala dos frutos de quem tem o Espírito e é dirigido pelo Espírito, e fala dos frutos de quem é dirigido pela carne e não pelo Espírito. E está aí, os frutos do Espírito, em Gálatas 5, 17 a 22, está aí a demonstração dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. Os frutos do Espírito, nós vimos aí o que é, quem é dirigido pelo Espírito. Os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência. Longanimidade, que é a paciência com os erros dos outros. Benignidade, que é a pessoa que é bom de natureza. Bondade, fé, mansidão. Temperança, que é domínio próprio. Esses são os frutos, ou é o fruto do Espírito. É o fruto, é a característica de quem tem o fruto do Espírito, de quem é dirigido pelo Espírito, de quem é guiado pelo Espírito. Esse é o fruto. Então está aí, amor, alegria, paz, longanimidade, que é uma característica de Deus. Deus é longânimo, ele tem paciência com os pecados do pecador, fica a vida inteira esperando o pecador mudar de conduta. Deus é bom, é benigno. Quando fala de benignidade, está falando do caráter de bondade de Deus. Benignidade é bondade, mas é bondade de caráter, é diferente de bondade, porque logo em seguida vem bondade, benignidade e bondade. Eu posso ser bom em alguns momentos. Nós podemos ser bons em alguns momentos. Quando alguém pisa no nosso calo, aí a gente já não fica muito bom, não. Agora, benignidade é o caráter, a natureza de quem é bom por natureza. A natureza, a característica do benigno, ele é bom, não em alguns momentos, ele é bom naturalmente. Queridos, isso só Deus tem para nos dar, é fruto do Espírito. Agora, olha os frutos da carne, de quem anda na carne. Adultério, que é a relação de pessoas casadas ou solteiras. Fornicação, que é a relação sexual de solteiro com solteiro, com casado. Impureza, que é sujeira espiritual, poluição espiritual, viver no pecado.
lascívia, que é sensualidade, pessoa sem pudor, libertinagem, idolatria, quem adora ídolos, e não é só quem adora o ídolo de madeira, de bronze. Muitos cristãos adoram ídolos de carne e osso, adoram pessoas. Ou adora coisas. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Idolatria. Feitiçaria, invocação de espíritos e demônios. Inimizade, que é oposição, conflito, briga. Porfia, teimosia. Que porfia é teimoso, não dá o braço a torcer, só ele está certo. Emulação, inveja, ciúme, ira, peleja, dissensão, divisão, heresia, que é doutrina falsa. Inveja, homicídio, bebedice e glutonaria. Tudo isso aqui é obra da carne. E aí vem a pergunta: a igreja de Laodiceia demonstra os frutos do Espírito? Está demonstrando os frutos do Espírito ou os frutos da carne? Se a gente olhar aí para o viver da igreja do nosso século, estamos enquadrados como gente que vive os frutos do Espírito ou os frutos da carne? Então, por aí já dá para a gente avaliar se estamos sendo dirigidos mesmo pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, e os frutos demonstram quem nós somos. Se somos de Deus e somos guiados pelo Espírito, ou se temos apenas algumas visitações de Deus, algumas experiências, e depois a gente vive por conta da gente, por conta do nosso homem carnal, nosso homem interior. Por isso o Senhor está dizendo que a igreja de Laodiceia perdeu a visão espiritual, perdeu a presença do Espírito, porque não é mais. Tem o Espírito, tem, de vez em quando, mas não é dirigida, guiada, porque quem é guiado demonstra os frutos, demonstra quem está guiando. E quem é guiado pelo Espírito está aí os frutos. Segunda coisa, quem tem o Espírito é ensinado pelo Espírito. O Espírito é ensinador, é o guia, é o orientador, é o que traz revelação das Escrituras. Está lá em João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é quem ensina todas as coisas, é quem revela todas as coisas, revela a Deus, revela a palavra, e vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus tem dito, a palavra dele. A igreja atual tem se apoiado no conhecimento humano, no teológico, e rejeitado a orientação, a revelação e a direção do Espírito Santo. O conhecimento humano é importante, mas jamais pode substituir o Espírito Santo. Não é por outra razão a existência de tanta apostasia, de tanto desvio da fé e da verdade, e o surgimento de tantas doutrinas e ensinos falsos. Por quê? Abandonamos o Espírito, a direção, a orientação e a revelação do Espírito, e começamos a ficar com nossas visões, nossas teologias, nossos conhecimentos. Aqui na nossa igreja a nossa visão é essa. A do outro, não, a nossa já é assim. Espera lá, e qual é a visão do Espírito Santo? Porque se for a visão do Espírito Santo, é a mesma. É a mesma. O Espírito Santo vai orientar a igreja de Deus com a mesma direção. Se está tendo divergência, alguma coisa está errada. Alguém está errado. Terceira coisa, o Espírito Santo é o único que convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça. João 16, 7 e 8. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Queridos, por mais eloquente que seja o pregador, ele não consegue convencer o pecador. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer o pecador do pecado, do juízo e da justiça. Não temos obrigação de convencer ninguém. Temos obrigação de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra de Deus. Agora, quem tem a missão de convencer o pecador é o Espírito Santo. E a gente, como liderança, precisamos aprender isso. Porque, às vezes, a gente quer botar dentro da cabeça das pessoas, a gente quer fazer a pessoa, quer convencer a pessoa ali na pregação, quer que ele saia dali já uma nova criatura. Às vezes isso acontece. Às vezes Deus nos usa e a pessoa é convencida
no momento da pregação. Às vezes vai demorar semanas, às vezes vai demorar meses, e às vezes vai demorar anos. Mas o importante é ministrar, é pregar, é ensinar. Como diz o apóstolo lá para Tiago, para Timóteo, ensinar com mansidão e paciência os que resistem, para que Deus possa dar a eles oportunidade de arrependimento e de conversão. Então, é o Espírito Santo que convence o pecador. Temos que ter consciência disso. Nossa missão é pregar. Quem vai convencer o pecador é o Espírito Santo. Então, temos que pregar, ensinar e orar pelas pessoas. Interceder para que o Espírito Santo continue trabalhando na vida delas. Quarto, é o Espírito Santo quem gera o novo nascimento. É o Espírito Santo quem gera o novo nascimento. Não somos nós, não é a igreja, não é pastor, não é evangelista. É o Espírito Santo. João 3,5, Jesus falando para Nicodemo. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, novo nascimento, como Jesus ensinou para Nicodemo, nascido da água e do Espírito, é coisa do Espírito Santo, é ele que gera o novo nascimento. É ele que convence o pecador e ele que gera uma nova criatura, um novo homem. Isso desde a primeira pregação, quando a pessoa aceita a fé, e é quem vai nos convencendo dia a dia, transformando a nossa vida. Esse novo homem é criado e transformado a cada dia. Se a gente achar que a gente já é perfeito e não precisa de mudança, nós estamos complicados. Porque é o Espírito Santo que convence e gera o novo homem, e é ele que opera pela palavra a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quinto, queridos. Aliás, o comentário que eu fiz aí sobre isso é que sem a ação do Espírito Santo, seremos convencidos, atraídos para a igreja, através de métodos humanos, mas não seremos convertidos, nascidos de novo, novas criaturas. Gente com o DNA de Deus, gente que se parece com Deus em todos os aspectos da vida, assim como o filho legítimo se parece com o pai. Então, novo nascimento é só o Espírito Santo que faz. E aí a gente já para aqui para fazer uma reflexão. Será que a igreja de Laodiceia, a nossa igreja, entende tudo isso? Que é o Espírito, a importância do Espírito Santo, a importância dele nos guiar, nos dirigir, de sermos instrumento, de sermos canais do Espírito. Nós estamos aqui para ser templo, morada do Espírito. Ele vai operar nas nossas vidas e vai usar nossas vidas para operar em outras vidas. Mas nós somos meros canais. E às vezes a igreja de Laodiceia sai por aí todo mundo correndo igual doido, até mesmo no Evangelho. Fazendo um monte de coisa, um monte de campanha, um monte de coisa que a gente faz. E a gente até leva um monte de gente para a igreja. Mas a pergunta é, quantos foram levados a Deus? Quantos foram convencidos pelo Espírito? Quantos foram convertidos? E quantos nasceram de novo? Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Queridos, quinta coisa é o Espírito Santo que revela o futuro e o que vai acontecer. Evangelho de João 16:13. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Primeiro, quem quiser andar na verdade tem que ser dirigido pelo Espírito. Fora do Espírito, podemos estar caminhando no engano. Tomar cuidado com isso, porque fora do Espírito Santo podemos ser dirigidos no engano. Aliás, o apóstolo Pedro, na mesma hora que foi usado pelo Espírito Santo para falar, Jesus, tu és o Filho de Deus, e Jesus fala, Pedro, não foi tu que falou isso, foi o Espírito de meu Pai que falou isso através de você. Jesus falou, quem que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou, você foi usado pelo Espírito. Mas, logo depois, Jesus fala que ele tinha que morrer, ser crucificado, e ia ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro começa a falar, de jeito nenhum, Jesus, não vai acontecer isso com o Senhor, não. Onde é que já se viu? O Senhor, com todo o poder que o Senhor tem, o Senhor vai morrer, o Senhor vai ser crucificado. E ele começa a falar um monte de coisa negativa. E o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Olha que coisa séria. Na mesma hora que estava sendo usado pelo Espírito Santo, por Deus, estava sendo usado pelo maligno. Queridos, aqui o texto está falando, Jesus falando, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo ouve o que Deus fala, o que Jesus fala, e ele traz para nós, ele revela para nós. E ele vos anunciará o que há de vir, anunciar o futuro. Não precisamos de horóscopo e nem de nenhuma consulta a nenhum espírito e nem a nenhum morto para saber o futuro. É o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo que está aqui para ensinar, revelar para a igreja o futuro. Sexto, é o Espírito Santo que consola. João 14, 16 a 18. Rogarei ao Pai, ele vos dará um outro consolador. Novamente ele repete, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, por isso não vos deixarei órfão. Aleluia! O Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece, porque não crê e não aceita, mas vós o conheceis, porque vocês creram, aceita e habita em vós. Habita, mora. Esse Espírito vai consolar vocês. Queridos, nós não estamos aqui abandonados. Nós temos um Consolador. Podemos estar em momentos sós. Passamos por momentos que parecemos que estamos no deserto, sozinhos. Mas não estamos só. E o Espírito Santo está dentro de nós. A palavra diz que ele vem para habitar conosco. Sétimo, é o Espírito Santo que capacita cada cristão para vencer o mundo, o pecado e para mortificar as obras da carne. Romanos 8,13. Se vivermos segundo a carne, morrereis. Se viver segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Como é que a gente vence o pecado? Como é que a gente vence a nossa carne? Nosso homem carnal? Pelo Espírito Santo. Por que a igreja de Laodiceia é uma igreja misturada, vivendo no pecado, misturada, que o Senhor fala que está a ponto de vomitar da boca, meia fria, meia quente, meia morna, tudo misturado? Por quê? O Espírito Santo não está dirigindo, não está morando em cada cristão. Porque quando ele mora, ele dirige, ele mortifica o nosso homem carnal. Ele nos capacita a crucificar o nosso homem carnal, a mortificar o nosso homem carnal. Do contrário, nós vamos morrer espiritualmente. Se não alimentarmos o espírito e alimentarmos a carne, vamos morrer espiritualmente. É o que Romanos 8 fala. Mas se não alimentarmos a carne, alimentarmos o espírito vai mortificar a carne. Oitavo, é o Espírito Santo quem dirige, quem guia os filhos de Deus. Queridos, sabe quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Filho de Deus não é só quem diz eu creio em Deus, porque o mundo fala que acredita. Não é, mas também não é só quem diz, não, eu creio, eu aceitei, eu me batizei, eu estou na igreja, eu fui batizado no Espírito, eu tenho os dons. A Bíblia está dizendo que existe um degrau a mais para subir. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Não somente possuem o Espírito, mas são dirigidos pelo Espírito. São guiados, são conduzidos. A prova que alguém é filho de Deus é se é guiado pelo Espírito de Deus. Não é dirigido pela carne. Nono, é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos. Está lá em Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Décimo, é o Espírito Santo que ressuscitou o corpo de Jesus Cristo na cruz e é quem vai ressuscitar os filhos de Deus na ressurreição dos mortos. Amém? É o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus dentre os mortos e é o Espírito Santo que vai ressuscitar aqueles que morrerem antes da volta de Jesus. É o Espírito Santo que vai ressuscitar. Está lá em Romanos 8,11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, se ele habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo também vivificará, dará vida
aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Só que tem um detalhe aqui, queridos. O Espírito Santo vai ressuscitar aqueles que ele mora nele. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus mora em vocês, esse mesmo Espírito vai ressuscitar vocês naquele dia. Lá em 2 Coríntios 2, 4 a 15, o apóstolo Paulo fala sobre a pregação dele, e ele fala que a pregação dele não foi baseada em palavras de conhecimento humano, de sabedoria humana, de persuasão humana, mas foi demonstração de espírito e de poder. Então, o apóstolo Paulo está falando aí que a pregação dele era uma pregação através do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que usava o apóstolo Paulo para ministrar a palavra. E daí ele fala aí, nesse 2 Coríntios 2, 4 a 15, ele fala que falava de sabedoria, não dos homens, mas sabedoria de Deus, oculta em mistério. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas que são reveladas pelo Espírito Santo. Coisas que não chegou a olhos humanos, a ouvidos humanos e nem a coração de nenhum ser humano, é que o Espírito Santo revela. Por isso o mundo fica doido com a Bíblia e com o Evangelho. Porque só vamos entender a Bíblia e ter a revelação da Bíblia e das coisas de Deus através do Espírito Santo. É Ele que revela os mistérios de Deus oculto. Sabedoria de Deus oculta em mistério. E ele diz isso aí, nesse capítulo aí. Coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e não chegou ao coração de nenhum ser humano, é que o Espírito Santo revela. Queridos, será que a igreja de Laodiceia possui essas características, essa visão sobre o Espírito e essas características do Espírito Santo? Será que possuímos? Mas, concluindo essa parte aí, Romanos 8, 14 e Gálatas 5, 25 e 26, ele nos ensina que, além de sermos cheios do Espírito, batizados com o Espírito, convencidos pelo Espírito, precisamos mais do que nunca sermos guiados, dirigidos pelo Espírito. Romanos 8, 14, nós já lemos, todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E Romanos 5, 25, o apóstolo Paulo fala assim, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não basta viver no Espírito e viver pelo Espírito. Fomos convertidos pelo Espírito Santo. Fomos nascidos de novo pelo Espírito Santo. Fomos batizados no corpo de Cristo, na igreja, pelo Espírito Santo. Fomos batizados com o Espírito Santo e com os dons pelo Espírito Santo. Mas mais que isso, o apóstolo Paulo diz que precisamos não só viver pelo Espírito, mas andar pelo Espírito. Ou seja, além de viver, andar, ser dirigido, ser guiado. Ser guiado. Você sabe quem é guiado? Quem é dirigido? Uma pessoa cega que é dirigida, é guiada, ela não vai onde ela quer e ela não faz o que ela quer. Ela vai aonde quem está guiando leva. E ela faz o que quem está guiando faz, manda fazer ou conduz. Porque o cego não enxerga. Ele não sabe os perigos que estão ao redor dele. E o Senhor está dizendo para nós que nossa visão como humanos é muito pequena, queridos. Só seremos guardados e protegidos das astutas ciladas do diabo, desse mundo mau e do nosso grande inimigo. Nós temos pelo menos 3 inimigos. O mundo, o diabo e seus demônios, e o terceiro inimigo é nós mesmos, a nossa carne. Nós só venceremos esses 3 inimigos, sendo guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Meus queridos, eu termino por aqui, caminhando para a conclusão aí, eu coloquei nos textos aí, que o próprio Jesus aqui na Terra, enquanto estava aqui na Terra como homem, Deus homem, ele foi ungido e dirigido pelo Espírito Santo. Eu coloquei vários textos aí. Mateus 4, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado.
Pela virtude do Espírito, voltou do deserto, foi para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras. Pelo Espírito, pelo poder do Espírito, Jesus andava e ministrava. Jesus era dirigido, guiado pelo Espírito. Ele não tinha apenas algumas experiências de manifestações com Deus de vez em quando. Não, a Bíblia diz que ele era conduzido pelo Espírito Santo. É isso que Deus está querendo que a gente entenda. Deus quer que a igreja não apenas tenha o Espírito Santo de vez em quando. O Senhor está batendo a porta e dizendo, eu quero entrar para dentro da casa de vocês, para dentro do coração, eu quero morar com vocês, eu quero conduzir vocês. Eu e o Espírito Santo. Então, o próprio Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Tem vários textos aí. E concluindo, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E, no mesmo capítulo, ele diz, aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupa branca para te vestir, não apareça a vergonha da tua nudez, e compra colírio para ungir os olhos, para que vejas. Repreende e castigo todos quantos amos, ser, pois, zeloso, arrepende-te. E aí ele fala, estou à porta e bato. Então o Senhor diz que ele está corrigindo, repreendendo a igreja de Laodiceia, porque ele ama e ele quer que essa igreja compre ouro provado no fogo, que é o próprio Jesus, a sua presença, vestidos brancos, que é a palavra de Deus, e o testemunho de uma vida que anda pela palavra, e colírio, visão espiritual, que é a presença do Espírito Santo. É isso que Deus está nos aconselhando, e é isso que Deus quer, e está pedindo para a igreja de Laodiceia, é isso que ele quer de cada um de nós. Mas, voltando àquela palavra do início, para tudo isso, não podemos esquecer que tudo isso nós só vamos encontrar na casa do Pai. É só na casa do Pai. Se temos vivido como alguns pródigos, que só vem de vez em quando, só ora de vez em quando, só tem tempo para meditação de vez em quando, só tem tempo para Deus de vez em quando, estamos sendo órfãos espirituais. E Deus está dizendo, volta para a casa do Pai. Mas, irmão, como é que eu volto? Eu tenho que ficar o dia inteiro na igreja? Não. A casa do Pai não é a igreja. A igreja é um dos lugares onde a gente vai, fica um tempo na presença de Deus. Mas Jesus ensinou lá em Mateus, quando ensina sobre a oração, fecha o teu quarto e fala a teu Pai em secreto. Queridos, a primeira casa de Deus que nós precisamos estabelecer é nas nossas casas. Se a família hoje está arruinada, se essa geração está destruída, se nós temos uma geração onde não é só os adultos que estão se matando, mas os adolescentes e as crianças estão se matando umas às outras, é porque não se faz mais do lar a casa de Deus. Antes da igreja, a casa de Deus tem que começar na nossa casa, nos nossos lares. Nós temos que voltar para a casa do Pai, a começar das nossas casas, dos nossos lares. Precisamos ter tempo para oração, ter tempo para ficar na presença de Deus, ter tempo para ler a Bíblia, ter tempo para ouvir Deus falando com a gente, ter tempo para ser ministrado, para ser dirigido, para ser orientado, ter tempo para ser transformado, para ser mudado, ter tempo para receber orientação, revelação do que está acontecendo. Deus vai falar com a gente, mas se a gente estiver na casa do Pai. E a casa do Pai tem que começar lá no nosso quartinho. Todos nós temos um quartinho. Todos nós temos. Onde a gente pode tirar tempo para falar com Deus. Precisamos nos conscientizar disso, queridos. Precisamos orar para que Deus nos liberte dessa coisa maluca desse mundo. E Jesus falou isso lá em Mateus 24. Cuidado para que Lucas 22. Cuidado para que os vossos corações não sobrecarreguem com as coisas desse mundo, com as preocupações com a vida, e aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ele fala para a gente tomar cuidado. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você está num trabalho maluco, que não sobra tempo, tem cristãos aí que estão virando 7 dias na semana. Cuidado com isso. Quando não temos tempo para Deus e nem para a família, o Senhor vai embora e a família vai embora. E quando nós pensamos que não, a vida está toda destruída. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Comece a orar. Senhor, não quero mais um trabalho assim. Abra uma outra porta.
Abre uma outra porta para mim. Eu quero um trabalho que me permita ter tempo para também buscar o reino em primeiro lugar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A família da minha esposa são adventistas, boa parte deles. E boa parte deles trabalha por conta, porque o adventista dificilmente, muitos deles não conseguem ser empregado, porque o adventista não trabalha em sábado. Mas não trabalha mesmo. Fica desempregado, mas não trabalha. E não é só no sábado, é sexta-feira a partir do sol entrar, até sábado o sol entrar. Eles ficam orando, eles buscam a Deus para Deus abrir porta, mas eles não quebram esse mandamento. E a pergunta é, quando é que nós vamos nos conscientizar que nós precisamos botar Deus em primeiro lugar? E precisamos ter um dia para Deus, se não é o sábado, que seja o domingo, mas primeiro, ter um dia para Deus. E segundo, ter tempo para Deus em nossas casas, em nossas famílias. Não podemos virar as costas. O Senhor disse que lá nos 10 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e o teu próximo com a ti mesmo. Então, queridos, que essa palavra de hoje, o Senhor possa ter falado ao nosso coração e nos conscientizado de que precisamos, mais do que nunca, buscar o reino em primeiro lugar. Buscar o reino em primeiro lugar. Eu quero orar agora com vocês, antes de eu terminar essa gravação, quero orar por vocês que estão aqui no programa, assistindo essa live, e também os que vão ouvir ainda essa gravação. Eu quero orar por cada pessoa, dos que estão ouvindo e dos que vão ouvir, para que o Senhor fale, continue falando ao nosso coração nesse assunto. Obrigado, Senhor, por essa palavra, falando ao meu e ao nosso coração, sobre a importância, Senhor, de voltarmos para casa, de nos tornarmos e sermos templo do Espírito, casa de Deus, de permitir que o Senhor não só apenas seja um visitante, mas que o Senhor more na nossa vida, dirija a nossa vida, dirija a nossa casa, dirija os nossos negócios, que o Senhor seja o centro da nossa vida. Eu peço que o Senhor seja com cada um de nós aqui, com cada irmão que está fazendo parte dessa live, está ouvindo essa palavra, e com aqueles que vão ouvir essa palavra. Visita cada família, nos ajude a nos libertar de tudo aquilo que tem sido embaraço, que tem sido empecilho, como diz lá em Hebreus 12, que possamos nos libertar de todo embaraço, de todo pecado e de todo empecilho, e possamos correr com paciência, Senhor, e com perseverança a carreira que nos está proposta. Oramos e agradecemos em nome de Jesus.